Olá, tudo bem? Muito boa noite, como é que você está? Agora são 9 horas e 5 minutinhos. Fazer justiça com as próprias mãos não é um fenômeno novo. Foi registrado, inclusive, nas telas do pintor francês Jean-Baptiste Debré, na época da escravidão. Recentemente, temos visto crescer o número de casos, e aliás, muitos casos, de denúncias de pessoas que fizeram e que sofreram a ação dos justiceiros. De um mês para cá, eu e a produção do Sala Debate estamos acompanhando esse tema e já contabilizamos de uma maneira informal, claro, mais de 15 casos em diversos estados brasileiros, ok? Isso acende uma sequência de luzes vermelhas sobre a origem desses justiceiros e também sobre a presença da nossa segurança pública. Como é que nós podemos reverter essa realidade, hein? Esse assunto é quente, divide opiniões e pensando nisso, nós trouxemos 3 convidados que entendem tudo sobre esse assunto. Alba Zaluar é professora titular de Antropologia na UERJ, coordenadora do Núcleo de Pesquisa das Violências, também da UERJ, e pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, também da UERJ. Breno Melaragno, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro e também é professor da PUC. Orlando Zacconi, delegado titular da 30ª DP e autor do livro Acionistas do Nada. Você, óbvio, pode participar, deve, pelo Twitter, o @Canal Futura, ou pelo Canal Futura Oficial, que é a nossa página no Facebook. Por falar nela, irei mostrá-la. Está aqui na sua telinha, vamos ver se já temos participações. Temos aqui, olha, é esse post daqui que está na sua esquerda. Você vai ver essa charge e mais abaixo temos aqui já bilhões de curtidas, várias curtidas. Temos também a participação do Alexandro Assis. Vamos ver se tem mais comentários. Temos o Fernando Borges. Obrigado, gente, pela participação. Continue a dar a opinião. O Dilon, temos a Lívia Brasil. Faça como eles, participe também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sala Debate tá no ar. Boa noite, tudo bem, Breno? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Alba, obrigado pela sua vinda. Se sinta sempre em casa. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Zacconi, o último. Tudo perfeito? Tudo bem. Ótimo. Vamos começar o Sala Debate fazendo o seguinte. Eu pedi que o Rodrigo Elias, que é pesquisador da Revista da História da Biblioteca Nacional, refletisse sobre esse tema na história. E ele fez isso, mandou um vídeo pra gente. Por favor, vamos ver. A violência dos justiceiros não é um fenômeno isolado, né? No Brasil, a violência estruturou a construção da sociedade e a instalação do Estado. A escravidão, o massacre de populações indígenas, a ocupação militar do território, né? Tudo isso deu o tom de boa parte da nossa história. Bem, ao lado desse processo, né, nós temos a incorporação de uma concepção de justiça que é pré-moderna, que é de matriz religiosa e eminentemente cristã. Bem, por exemplo, assim como o pecador é alvo da vingança divina, o desviante das normas sociais deve ser objeto de uma punição como forma de corrigir o curso da sociedade. Essa concepção, ela está disseminada na sociedade, ela é reiterada por boa parte da imprensa, mas ela também está presente nos operadores do Estado brasileiro atualmente. Nós acreditamos no Brasil, por exemplo, né, que a punição é a forma de diminuir os crimes, né? Em geral, mesmo os pensadores mais progressistas, eles acreditam que o único ou maior problema da nossa justiça é a sua seletividade social, né? Mas eles não se dão conta, ou nós não nos damos conta, em geral, da precariedade do caráter pedagógico da punição em si. Bem, só para termos uma ideia, né, no Brasil nós temos a 4ª maior população carcerária do planeta, né? Além disso, a polícia do Rio e a de São Paulo, somadas, matam mais do que todas as execuções de pena de morte legal no planeta. E isso não diminui a criminalidade no Brasil e a violência de uma maneira geral. Obrigado pela sua participação, tá, Rodrigo? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Zacconi, enfim, não tem como não começar por você. A Alba ia começar
por você, mas realmente levantou a bola para o Zacconi. Rodrigo diz o seguinte: a punição é a forma de diminuir os crimes, não é a forma de diminuir os crimes. Você concorda ou você discorda? Eu concordo, principalmente no aspecto de que existe um discurso que fala que o crescimento desses justiceiros é correlato a uma suposta impunidade no Brasil e que, no caso, os justiceiros estariam substituindo a função do Estado ao punir com as próprias mãos. Isso aí é um engodo. É uma mentira. O Brasil hoje, conforme o historiador muito bem colocou, é o 4º país no mundo que mais encarcera. Temos 578 mil presos, de acordo com a última estatística do DEPEN, do Ministério da Justiça. Essa onda punitiva do justiçamento feito à margem da lei, ela é correlata ao crescimento do Estado punitivo. Isso é interessante observar, porque a pena, ela também é castigo. Ela se realiza como castigo, e todas as funções que se tentou conferir à pena, para além do castigo, ressocialização, prevenção, elas não se realizam. Quanto mais se pune, mais crimes acontecem, então a prevenção não se realiza. Ressocialização, então, nós temos o ministro da Suprema Corte Argentina, o ministro Eugênio Raul Zaffaroni, que dá o exemplo de que pensar em ressocializar presos é a mesma coisa de tentar ensinar alguém a jogar bola no elevador. Vai botar 15 anos, 10 anos uma pessoa fora do ambiente social, depois vai retornar com ela e está dizendo que está ressocializando. Então, essas funções declaradas, elas não são contempladas e a pena efetivamente se cumpre enquanto castigo. E eu acho que o mesmo marco que impulsionou aquele grupo de rapazes no Flamengo a prender o adolescente infrator com cadeado de bicicleta a um poste, eles estão sendo ali, estão sendo levados a esse ato da mesma forma que muitas pessoas querem reduzir a maioridade penal, como solução para a questão dos adolescentes infratores. Ou seja, em suma, o mesmo sentimento que move os rapazes que colocaram um adolescente infrator preso a um poste é o sentimento que move o discurso de redução da maioridade penal. É o castigo. E aí, muito bem colocou o professor de História, ele realmente é uma raiz ibérica, no sentido de contemplar a punição como uma forma de resolver a conflitividade social, o que realmente não se realiza nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Alba. Posso discordar? Pode. Então, o que a gente conhece sobre os estudos feitos a respeito de linchamentos no mundo inteiro, e outras formas de manifestação dessa justiça pelas próprias mãos, é que, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, durante a guerra contra os britânicos nos Estados Unidos e a Guerra da Secessão, onde, de fato, os linchamentos eram feitos num contexto em que as pessoas estavam contra a lei, contra o Estado, e contra um determinado grupo da população, e daí aconteciam linchamentos organizados por comitês de segurança, tal, que focavam justamente os negros, no caso da Guerra de Secessão, e os indígenas. Aqui no Brasil, o contexto é bem diferente. O Núcleo de Estudos da Violência da USP fez um levantamento dos linchamentos, foram centenas de linchamentos, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que se concentraram com muito maior intensidade na década de 80, depois sofreram diferentes ritmos, diferentes oscilações, até que em 2010, por exemplo, em São Paulo aconteceram 10 linchamentos apenas, e no Rio de Janeiro um linchamento. Então, e a explicação deles é que realmente são revoltas populares contra pessoas que estão praticando crimes. Você pode dizer é um tipo de castigo, mas é num contexto de descrença no sistema de justiça, descrença no trabalho policial. E, Alba, deixa eu só intervir rapidinho, também é uma descrença no judiciário? Sim, claro.
Claro, daí a ideia de que vamos fazer a justiça pelas próprias mãos, porque o nosso sistema de justiça não funciona. Entra pro jogo. Exato, mas aí também entra o que o Orlando falou, né? A incapacidade da pena, e aí especificamente a pena de prisão, né? De ressocializar alguém submetido a ela. Né? Na prática, a gente tem uma mera punição, né? Muitos infratores que acabam parando nas prisões entram, na prática, para verdadeiras escolas do crime, né? E acabam saindo de lá formados nessa escola. Por isso, a tendência do direito penal moderno em deixar a pena de prisão para o último caso, para os elementos considerados perigosos, né? E privilegiar as penas chamadas alternativas, né? Que são as penas restritivas de direito, em que o apenado ele retribui socialmente com um trabalho comunitário, uma doação de cesta básica. Né? Você acha que estão nas prisões as pessoas erradas? Porque, do nosso ponto de vista, estão. Já que você tem muita gente... Só para ficar do ponto de vista dos sociólogos, antropólogos que estudam o sistema prisional brasileiro, que estudam a questão da criminalidade no Brasil, né? Porque na maior parte é sempre o mesmo perfil, né? As pessoas que vão para a prisão são sempre pobres, negros, descendentes de indígenas, favelados, pessoal da periferia, né? E nem sempre cometeram crimes graves, né? Os crimes relativos às drogas, por exemplo, eles não podem ser considerados crimes graves. Exato. Mesmo o tráfico não é um crime grave em si. Grave é o que acontece por causa da guerra que se estabelece entre as facções. Aí começa a ficar grave. Ok, mas existe... Gente, espera aí, calma aí. Então, só colocar um pouco de ordem aqui. Existe uma legislação e a gente precisa segui-la, ou não? Alguém discorda disso? Mas a aplicação punitivo não tem nenhuma relação com a legislação. Porque quando se quer punir um adolescente infrator, cuja legislação diz que ele não pratica crime, e ele sendo colocado numa situação de ato infracional, ele deve ser colocado numa instituição, né, educacional, o Padre Severino, né? Isso é o que a legislação diz. Agora, o problema todo é que o nosso sistema punitivo, ele é mascarado, porque essas instituições educacionais para infratores, né, na verdade, são instituições punitivas. Então, o que se quer é a punição de um rapaz que está furtando na rua. Essa que é a questão, que a questão da impunidade se realiza mais no imaginário social do que nas efetividades das práticas do sistema penal. As pessoas acham que está sempre acontecendo uma impunidade, embora o Brasil seja o 4º país que mais encarcera no mundo. Em termos de relação população por 100 mil habitantes, o Brasil é o 6º país que mais encarcera no mundo. Então, que impunidade é essa? Não existe impunidade. Mas aumentaram os assaltos, sim, mas isso acontece através do marco da impunidade, porque se acredita que os roubos aumentam por conta da impunidade. Acreditam que o tráfico existe por conta da impunidade. Então vamos prender mais traficantes, vamos matar mais traficantes. Esse imaginário punitivo ibérico é que nós estamos tratando. E essa criminalização de questões sociais, a questão do adolescente infrator, vamos nessa questão, é uma questão social. O adolescente infrator, o adolescente na rua, contra traficantes. Adolescente. Se faz contra ladrão, contra estuprador, contra sequestrador. Eu vou discordar da senhora. Contra traficante, os autos de resistência mostram uma quantidade... mas aí é a polícia, não é justiça popular. Mas não é no marco da lei, é pelas próprias mãos. A polícia também faz justiça com as próprias mãos ou não? Não, Alba? Não faz? Os autos de resistência são o quê? Autos de resistência são enganações. Sim, justiçamento feito pelas próprias mãos, onde policiais executam pessoas muitas vezes no marco ilegal, que é contemplado pela lei. Você está aumentando o significado do que é o linchamento, do que é o justiçamento. Mas não estamos falando só de linchamento. Nós estamos falando de justiça pelas próprias mãos. Olha, e falando em justiça... Né, do castigo à margem da lei. O policial é um agente do Estado. O castigo à margem da lei, ele tem o mesmo fundamento do castigo legal, que é a pena, que é o castigo. A questão é que quando nós passamos a acreditar, e nesse ponto acho que a fala do historiador foi perfeita, quando nós temos a crença que é no castigo que nós vamos resolver a questão do adolescente infrator, por exemplo, a questão das drogas, nós nos perdemos. Zacone, se você me permitir desenvolver meu raciocínio, talvez você entenda o que eu quero dizer que é diferente. É que o policial, ele é um agente do Estado que tem os meios da violência,
Os instrumentos, tem as armas, ele está armado e ele tem poder de polícia. Então, o que ele está fazendo é um abuso do seu poder. Não é? Ele está abusando desse poder que ele tem. E, ao contrário, que a gente sabe sobre essa... Espera aí, deixa eu terminar. Deixa eu terminar de falar. Então, essas outras formas são formas que envolvem uma psicologia de multidão, né? O rapaz do Flamengo que você cita tanto, como exemplificando o que acontecia na escravidão no Brasil, ali você tem um outro contexto social. Né? Qual é esse contexto? O contexto é uma psicologia de multidão, as pessoas elas vão se adquirindo, né, uma poder de decisão sobre o que fazer em relação àquela figura que está perturbando a vizinhança, né, que está trazendo sentimento de insegurança, de medo, porque foram repetidos roubos acontecidos ali no aterro do Flamengo. E aí elas não empregam as armas que os policiais podem empregar, porque os policiais matam com arma de fogo. Em geral, todas essas outras formas são feitas por espancamento, pedrada, paulada, etc. Então são duas coisas que a gente não pode misturar. Senão a gente vai ficar achando que... Eu estou misturando mais. Estou misturando, inclusive, a pena enquanto castigo legal. Por exemplo, se nós perguntássemos... Só te intervir rapidinho. Só intervir rapidinho. Não fica não, porque uma pergunta poderia esclarecer tudo, só para a gente fechar esse quadro. Última pergunta. Essa pergunta que não deveria ser feita ao garoto que foi acorrentado ao poste. Vai lá. Ele agora está apreendido. E aí ele foi colocado agora sobre o procedimento da Justiça da Infância e da Juventude. Ele está apreendido numa instituição educacional. Perguntar a ele se está melhor agora ou se estava melhor no poste. Tá. É a mesma coisa que chegar no complexo de Bangu hoje e fazer a seguinte promoção. Promoção da semana, 100 chibatadas para ir embora para a rua. Será que esses presos não aceitariam receber uma pena de castigo corporal de 100 chibatadas para poder ir embora? Quer dizer, essa é que é a grande questão. Enquanto nós acreditamos na criminalização e na punição do marco legal, o marco da punição ilegal só tende a aumentar. Então vamos saber a opinião de quem está acompanhando o Sala Debate. Lívia Brasil, do Rio de Janeiro. Só um segundinho, Alba. Deixa eu só colocar aqui o telespectador para dentro desse debate. Tá quente, eu sei. Beba um pouco d'água aí. Tem atrás de vocês um copinho com água gelada. Seu Arthur já arrumou para vocês. Fiquem tranquilos. Enquanto eu falo aqui, a Lívia Brasil. Lívia, obrigado pela sua participação, tá? Sim, olha, minha família já foi vítima da violência. Vou falar para você. Nem por isso acho que devamos fazer o serviço da polícia ou justiça. Doutor, por pior que estejam esses serviços, não podemos, por conta própria, decidir o que é o certo e o que é o errado. Quais são os prejuízos de haver grupos de justiceiros? São diversos, né? Você tem, pegando ainda no gancho do historiador, né? Você tem um retrocesso, né? Na história do direito penal, tudo começa com a vingança divina, passa para a vingança privada, né? E chega na época da vingança pública, né? E a gente tem agora esses fatos isolados ou não, né? Mas que sugerem um retrocesso a uma era da vingança privada, né? Eu só queria completar o debate que estava tendo aqui, né? Se a gente visitar qualquer presídio do país, a gente vai ver o quão seletivo é o sistema penal, né? Sistema que começa na polícia, passa pelo judiciário, né? E termina no presídio e que se autoalimenta. Então, muito dessa sensação de impunidade que existe, que o Zacconi estava dizendo que, na verdade, é uma falsa sensação de impunidade. O Brasil tem mais de 500 mil de presos, são 570 mil, é o quarto país que mais encarcera, é o sexto país que mais encarcera proporcionalmente, né? Então, se criou um sistema que se autoalimenta. O preso não é ressocializado, ele tem pouquíssimas chances de reinserção social, de reinserção no mercado de trabalho, de reinserção numa vida produtiva, né? Normalmente volta a delinquir e reingressa no sistema e acaba ficando preso a esse sistema, né? Então, voltando, né, à pergunta da telespectadora, né, o próprio ordenamento jurídico penal proíbe por si só qualquer conduta
que voltada a se passar por cima do Poder Judiciário, né? Em qualquer esfera, né? Até na esfera civil, se você tentar fazer justiça com as próprias mãos, você comete um crime contra a administração da justiça, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Claro, sem prejuízo dos crimes que são praticados nesse sentido, em relação à violência e outros bens jurídicos protegidos pela lei penal, como foi o caso do rapaz que foi preso ao poste. Agora, tem muita gente perguntando o seguinte: se eu prender somente sem agredir, está dentro da lei? No caso de flagrante delito, qualquer pessoa pode dar voz de prisão, né, e pode deter e conduzir perante a autoridade policial, que é o delegado de polícia. Né? Agora, desde que a força usada não lesione, não seja excessiva e possa, sim, levar à presença da autoridade policial. Vamos continuar aqui com o Diego Roquete. Obrigado, Diego, pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, ok? Fazer justiça com as próprias mãos é a forma que a sociedade muitas vezes acha para mostrar que já chegou em um limite, delegado. Não que eu concorde, mas a revolta é tão grande que ela extravasa. E ele continua: é muito ruim não podermos contar com os governantes e muitas vezes com os policiais. E aí eu volto a pergunta para a Alba: quais são os riscos de nós termos grupos como esses, como justiceiros, como esse aí do Flamengo, por exemplo? Então, o risco é porque essas coisas elas são muito contagiantes, né? Uma dos estudos interessantes que eu conheço é mostrando como é que um linchamento, um justiçamento leva a um outro, e isso vai se espalhando pela sociedade. Se nós estávamos antes no refluxo, os linchamentos, os justiçamentos diminuindo cada vez mais, em Rio, São Paulo e Bahia, agora que parece que nós estamos de novo num movimento de expansão, né? E isso é muito preocupante, porque isso significa que a sociedade está se descontrolando. Chegou um ponto que ninguém aguenta mais, é isso. Aí nós vamos partir para o descontrole. E o pior é que, se nós estamos fazendo a crítica do sistema prisional, porque o prisioneiro tem um perfil social muito claro, a mesma coisa acontece com os justiçamentos e linchamentos. O perfil da vítima do linchamento, do justiçamento, é o mesmo do perfil do prisioneiro. São os mesmos grupos sociais que são justiçados dessa maneira. E pensando muito nessa vítima, o mapa da violência 2013, Zacone, quero te trazer para essa conversa. Você desapareceu, venha comigo. Feito pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americano, a cada 3 assassinatos cometidos no Brasil, 2 são de jovens negros de 15 a 24 anos de idade. No total, incluindo negros e não negros, foram mais de 660 mil jovens mortos em 2 décadas, um aumento de 207% no período de 1980 até 2011. O quanto o racismo contribui, e aí especificamente o racismo contribui para a atuação desses justiceiros? Contribui no sentido de ser observado aqueles mesmos crimes. Os crimes que assustam são os mesmos que levam para a cadeia. Desses 570 mil presos, eles estão presos, a grande maioria, em não mais de 5 crimes. Os crimes que encarceram, basicamente, é tráfico de drogas, roubo, né, homicídio. São crimes praticados pelas classes mais populares, porque são crimes praticados no espaço público. No caso do tráfico de drogas, a repressão toda é feita no varejo das drogas, né, porque é justamente onde... Mas no atacado ninguém é preso. Sim, não, porque se fosse investigar... Não é nem preso nem no HSBC, que foi investigado pelo Senado dos Estados Unidos na lavagem de trilhões de dólares do tráfico internacional, e o Senado dos Estados Unidos não responsabilizou criminalmente os executivos do Banco HSBC. Então, quer dizer, o sistema financeiro participa também desse negócio. Então, a questão toda é a seguinte: essa seletividade que a doutora Alba Zaluar muito bem falou e também foi colocada aí no programa, ela não é disfuncional, ela não é um defeito do sistema. O sistema penal, ele é feito para identificar os criminosos mais toscos. A polícia trabalha no espaço público, identifica quem pratica crime no espaço público. Quem é que pratica crime no espaço público, se não as classes populares? Então, quer dizer, nós temos que começar a fazer a crítica não só dos desvios de função da polícia.
do sistema penal. Nós temos que começar a fazer a crítica também, né, das funções do sistema penal e das funções da polícia, que são seletivas por natureza, não por desvio. Então, essa boa prisão, esse bom sistema penal, não sei se ele vai se realizar, porque ele não aconteceu até hoje. Agora, o que eu acho que é novidade nessa questão do justiçamento é o local onde ele ocorre. Porque na Baixada Fluminense, um pouco antes da questão do garoto no Flamengo, houve uma cena de uma pessoa atirando e matando no meio da rua, né, na forma de justiçamento, passou nas redes sociais, passou na televisão, e o grito que a sociedade tem, a revolta em relação ao justiçamento é muito maior no garoto que foi acorrentado no poste no Flamengo do que em relação ao que morreu lá na Baixada Fluminense. Então essa reação também se dá porque, imagina o Nordeste. Como é que é feito esses justiçamentos, esses linchamentos no Nordeste, no Brasil? Isso é uma prática de muitos anos. Isso também acontece na Baixada Fluminense. Quanto mais pobres as regiões, mais esses justiçamentos ganham força. Eu acho que a novidade que está acontecendo hoje, que gera inclusive esse programa, é que esses justiçamentos passam a acontecer em áreas onde, né, nós não tínhamos há bem pouco tempo esse fato acontecendo, né? Zona Sul do Rio. Então, acho que aí é que eu acho que vem esse clamor punitivo, quer dizer, essa, digamos assim, crença. Agora, tem outras capitais também. Isso daí está acontecendo, é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, né? A gente está acompanhando, não é uma realidade somente a Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas na Baixada isso sempre aconteceu. Então, pois é, isso daí isso na Bahia sempre aconteceu, em Pernambuco também sempre aconteceu. Um rapaz que foi agora, gente, no Formigueiro, Alba, foi um escândalo também. Isso foi no Maranhão. A gente precisa ir para um intervalo rapidinho. Antes de irmos para o intervalo, gostaria de mostrar alguns quadros, algumas pinturas do Debré, que nós falamos no começo. Aqui uma. Vamos passar para a segunda, lembrando que é na época colonial, e uma terceira para a gente terminar o bloco. Você que está em casa pode participar desse debate. Você é a favor, é contra os justiceiros, fazer justiça com as próprias mãos é normal, é ruim? Por quê? Participa com a gente. Tem duas maneiras de entrar em contato. Pelo Twitter, no @Canal Futura, ou tem o nosso Facebook, que é o www.facebook.com/Canal Futura Oficial. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco, que tá pegando fogo aqui. Até mais!